Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso super mini curso sobre o Estatuto do Servidor Público Estadual e nós estamos no capítulo que trata das licenças. Nós já vimos que nós temos 7 tipos de licenças e agora nós vamos ter 7 aulas específicas, aulas curtas, que nós vamos falar tudo o que você deve saber sobre cada uma dessas licenças. Vamos falar de agora da licença prevista no artigo 105. Essa é uma licença que fala licença por motivo de doença em pessoa e família. Gente, modelo mental, família, ser sagrado, tá? Ser sagrado, ser protegido pela Constituição, pelos legisladores, pela religião, família. Tá certo? Então, você tem uma pessoa da sua família que está doente, tá? Que precisa de sua ajuda. O Estatuto tem a prerrogativa que você pode ir lá ajudar a pessoa em família. Então, ele diz o seguinte, ó, poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro. Agora ele vem definindo o seguinte, professor, a família é muito grande, o que é considerado família? Isso cai em prova. Ó. Primeiro, ó, cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado, colateral, consanguíneo, afim até o 2º grau civil. Ou seja, para essas pessoas aqui que fazem parte de sua família, poderá ser concedida licença por motivo de doença em pessoa da família, mediante comprovação médica, né? Ou seja, essa aqui nós já vimos na aula anterior, que é a única das licenças que requer perícia médica, é essa aqui. Então, o artigo 105 concede o benefício, o trabalho do artigo 115 é definir o que vem a ser família, que é cônjuge, companheiro, padrasto, ou madrasta, ascendente, descendente, enteada, colateral, consanguíneo até o 2º grau civil. Então, isso que vem a ser família, mediante comprovação médica, né? Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social. Vamos lá. Brasil, muito jeitinho, né, cara? É duro, né? Então, o legislador, a administração pública, tenta se proteger desse jeitinho. Cara, a família é muito grande. Você viu a quantidade de hipóteses, pode ser parente ali, família? Então, é o seguinte, primeira coisa que diz o Estatuto, cara, eu te concedo, sim, a licença, mas, tá, você vai ter que comprovar, através de acompanhamento social, do Departamento Social, do Serviço Social, que é indispensável a sua ajuda lá. Que se não tem outra pessoa para assistir o doente na sua família. Está dizendo isso aqui. Outra prerrogativa, ó, e não puder ser prestada simultaneamente. Então, se o assistente social for lá e verificar, opa, ele trabalha somente de tarde. Né? Então, ele pode cuidar no período da manhã e no período da noite. Então, ele não precisa de ter essa licença para trato de doença em família. Depende da doença da pessoa também. Tá certo? Ou seja, então tem que ter realmente a necessidade e tem que ser aprovado pelo serviço social. Isso que diz aí o parágrafo 1º. Professor, significa dizer, professor, que o cara vai ficar em casa, ele é servidor público, ele recebe ou não recebe? Ele vai ter remuneração ou não vai ter remuneração? Se vai ter remuneração ou não vai ter remuneração, está previsto aqui no parágrafo 2º da lei. Olha só, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração no cargo efetivo até 1 ano. Então é o seguinte, até 1 ano, ó, até 1 ano, ele vai ter 100%. Tá certo? De 1 a 2 anos, ele vai ter 2/3 da remuneração. Olha só, com 2/3 dos vencimentos ou remuneração excedente esse prazo até 2 anos. Então é o seguinte, vamos lá, eu fiz errado aqui, voltando aqui, vamos lá de novo. Vamos lá, o prazo temporal da licença, olha aqui, tá? 1 ano, tá? 1 ano ele vai ter
100%. Ó. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo até 1 ano, tá certo? Com 2/3 do vencimento não, excedente esse prazo, até 2 anos. Então, ele vai precisar 2 anos aqui, ó, 2 anos, ele pode estar recebendo aí até 2/3. Então, esse aqui é o prazo da concessão da licença para trato de doença em família. Então, o cara pode ficar 3 anos aí cuidando do seu ente querido. Professor, e o que o senhor fala? Cara, cuidado total. Cuidado total. Não aqui da pessoa doente em família. Se Deus quiser, isso não vai acontecer nunca, tá? A gente quer sempre a saúde de todos. Por que eu estou falando cuidado? É simples. Porque lá na Lei 8.112, tá? É muito mais rigorosa a concessão dessa licença. Primeiro que o poder é maior, é a União Federal, né, todos os estados, a máquina é muito grande. O que diz lá no governo federal, na 8.112, artigo 83, que é a licença para doença em pessoa em família? Ó. A licença que trata o caput, né, incluída as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses. Então, a cada 12 meses que ele pode ser concedida, né? Nas seguintes condições. 1. Até 60 dias consecutivos, né, ou não, mantida a remuneração do servidor. Ou seja, olha só, 60 dias, o cara recebe 100%. Inciso 2º. Por até 90 dias, ó, consecutivos ou não, sem remuneração, 0%. E aqui a cada período de 12 meses. Ou seja, nós temos aí uma situação de prazos completamente diferente. Então, tomem cuidado, galera aí que só estudou a Lei 8.112, não estudou aí a lei estadual. Aqui é uma diferença muito grande. Esse curso, eu acho que tenho certeza que é o melhor curso da LC 04 que existe hoje no mercado, porque eu não vi ainda, nenhum professor explicar a Lei 04 em comparação, assim, ponto a ponto, com a 8.112 e, claro, com muitos exercícios para vocês treinarem. Ok? Ótimo, né? Treino. TRT, 8ª Região, FCC 2016, cargo de analista. Considerando a Lei 8.112 e a Lei 8.213, tá? Assinale a opção que apresenta corretamente a previsão legal de licença após a perícia médica de servidora pública, mas não a empregada pública, né? Ou seja, o que está falando aqui, gente? Qual que é o tipo de licença, né? Qual que é a licença que tem que passar, gente? Que tem que passar por perícia médica, né? A licença que nós temos que passar é qual que é a licença para acompanhamento de doença em pessoa em família, ou seja, a letra A, né? Professor, o que é essa lei 8.213? É da Previdência Social, é lá da Previdência Social. O que tem? É dos benefícios previdenciários, né? Por exemplo, licença saúde tem que passar por perícia médica, mas não teve aqui, só teve aqui, ó, só as opções: licença para acompanhamento de pessoa em família, que é o caso, que é a resposta, que é inclusive o assunto que nós estamos estudando, aprofundando, auxílio acidente, invalidez, pensão por morte ou auxílio maternidade, né? Aqui ele falou, ó, após a perícia, ó, legal de licença, invalidez é aposentadoria, então não tem, ó, auxílio acidente, né? Auxílio acidente é um auxílio, não é uma licença, ó, invalidez, pensão também não é uma licença e auxílio maternidade não é uma licença. Nós temos questão muito fácil, letra A é a questão aí, tá certo? Mesmo que você não estudou aí a 8.213, daria para você acertar. Professor, isso se aplica na LC 04? Com certeza, tá certo? Ótimo. Outro exercício bacana, TRT 20 FCC 2016, cargo de analista. Olha o tamanho, olha quanto, rapaz. Professor, quando eu vejo uma questão dessa, me dá arrepios, professor. Quando eu vejo uma questão dessa aí, eu já psicologicamente já fico derrotado. Não pode, vem comigo aqui. Vamos lá, comando da questão.
Joana, servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, é casada com Augusto há 5 anos. Opa, então Joana é casada com Augusto há 5 anos. Com eles, vive seu sobrinho Gabriel, que possui 9 anos. Há 15 dias, Gabriel foi submetido a uma grave doença, razão pela qual Joana pretende requerer licença por motivo de doença em pessoa e em família, no que concerne a mencionada licença e nos termos da Lei 8.112. Ou seja, pronto, o comando da questão passou para vocês. O comando da questão disse que vai perguntar sobre os requisitos da concessão da licença por doença em pessoa e em família, tá certo? Então vamos lá, vamos para as alternativas, vamos analisar uma a uma. Letra A. Joana não tem direito à licença, pois a doença deve recair apenas sobre o cônjuge, companheiro, pais e filhos. Está errado, tá certo? Inclusive, lá na lei ele fala que pode ser madrasta, padrasto, não é isso? Colateral sanguíneo, e assim por diante. Então está errado a letra A, porque não é apenas o companheiro, cônjuge, pais e filhos. Está errado. B. Desde que preenchidos os requisitos legais, ok, a licença será deferida, ainda que a assistência direta de Joana não seja indispensável, mas se mostre de grande relevância, sobretudo para a parte psicológica de Gabriel. Está errado, porque tanto na Lei 8.112 quanto na LC 04, a assistência de Joana tem que ser indispensável. O erro aqui, ó, é a palavra não, tá? Então está errado a letra C, ok? O outro aqui, ó, na letra A, está errado a palavrinha apenas. C. Joana tem o direito à licença, desde que outros requisitos, dentre outros requisitos, Gabriel viva suas expensas, ok, conste no seu assentamento funcional, ok, mediante comprovação de perícia médica oficial, ou seja, a única licença, tá certo, tanto na Lei 8.112 quanto na LC 04, que necessita, que exige perícia, comprovação de perícia médica, é exatamente essa aqui, ó, por motivo de doença em pessoa e em família. Ou seja, nós já encontramos a alternativa correta, que é a letra C. Letra D. Ainda que a assistência direta de Joana possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Isso não inviabiliza o seu direito à licença pretendida, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Está errado. Nós vimos o seguinte, que isso inviabiliza. Se a pessoa pode, né, simultaneamente com o exercício, cara, se pode conciliar, então isso inviabiliza. Só pode conceder essa licença caso não tenha condições de viabilizar, de conciliar simultaneamente com as atividades do cargo. Então está errada a letra D por isso. Letra E. Desde que preenchidos os requisitos legais, a referida licença poderá ser concedida por até 90 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração de Joana. Está errado aqui. Aí aqui eu tenho que explicar bastante para vocês, porque é o seguinte, lá na LC 04 é diferente o prazo. Na LC 04 fala o seguinte, até 1 ano ele recebe 100%. Os 2 próximos anos ele recebe 2/3, né? Bem mais assim, bem mais tranquila. Já na 8.112 fala o seguinte do prazo da remuneração. Tá? Até 60 dias, 100%. Tá? É primeiro aquele período aquisitivo de 1 ano, tá? A cada 12 meses, essa licença. Então é o seguinte, 60 dias recebe dinheiro em casa, bacana, tranquilo. Depois, mais 90 dias, só que esses 90 dias é sem a remuneração. Ou seja, inviabiliza, né? Inviabiliza. Ok, fechamos, né? Terminamos, gente, mais um item do nosso curso aí, que é a licença por trato de doença pessoa em família, tá? Fechamos esse assunto, um assunto bacana, legal, e é legal a gente estudar, cara, que a gente vai aprendendo bastante sobre os nossos direitos, né? Você simplesmente tem que colocar um pé na frente do outro e continuar. Então não adianta você ficar parado, né, gente? Se você está com dificuldade, se você aí está tendo obstáculos, cara, qual que é a moral da história aqui? Tá? É você sempre andar. Sempre andar. Tá? Um passo depois do outro. É pequeno.
mas você se moveu para frente. Isso que importa. Na vida do concurseiro é assim também. Ah, professor, hoje eu consigo estudar apenas 30 minutos, mas pelo menos você estudou 30 minutos. Tá? Então você tem que sempre assim, ó, um passo depois do outro, tem que caminhar, não pode parar, estacionar. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.